Olá, gente. Bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Não esquece, né, aquela coisinha básica. Se inscreve no canal para continuar atualizadíssima das questões sobre cultura, política. E estamos aqui para mais uma entrevista babado. Estamos com ela, Gleisi Hoffmann, que é presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e é senadora da República. Olá, Gleisi, tudo bem? Olá, Ruth, tudo bem? E com você? Estou ótima. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no nosso canal para poder a gente fazer um bate-papo bacana. Legal. Primeiro quero agradecer a oportunidade de te conhecer pessoalmente, né? Já te conhecia, mas não tivemos a oportunidade de conversar. Agradecer o fato de você estar aqui no meu gabinete, no Senado, e para a gente conversar um pouco. Nossa, gente, ela é bonita, né? Tão quanto eu, né? Bonita demais. E é paranaense, né? Ela é senadora pelo estado do Paraná. Gleisi, fala pra gente como foi que você, mulher, como foi que se deu a sua inserção na política, na vida pública? Olha, a minha história começa lá atrás, quando eu ainda fazia o segundo grau. O primeiro grau no Colégio Nossa Senhora Esperança. Era um colégio de freiras, de irmãs bernardinas. E o colégio era perto de um bairro muito pobre. E a gente ia com as irmãs sempre conversar com as pessoas, levar ajuda. Tinha a prática da assistência social, né? A religiosidade com a assistência social. E eu comecei a me interessar muito pelas questões do povo. E achava que aquilo que a gente via, eu num colégio particular, com mais condições, e o povo mais pobre, dizia assim, tem alguma coisa errada, né? Não está certo isso. E aí, como eu também era muito educada no Evangelho, eu achei que o meu caminho tinha que servir a Deus para poder ajudar os outros, né? E quis ser freira. Então, lá no início quis ser freira. E falei para o meu pai, disse, olha, eu quero ser freira nos conventos das irmãs, só que a formação era em Rio Grande do Sul. E era muito longe, eu tinha o quê? Uns 13 anos, era muito nova, meu pai não deixou eu ir. Aí eu saí do Colégio das Irmãs e fui para o Colégio de Jesuítas, dos padres jesuítas, fazer o segundo grau. E conheci lá o pessoal mais de esquerda, que estava retomando o Grêmio estudantil. Pessoal ligado ao Partido Comunista do Brasil, a movimentos sociais. E aí fiquei encantada. Me encontrei. Disse assim, é por aqui que eu quero caminhar e ajudar as pessoas, enfim. Então entrei, o primeiro partido que eu militei foi o PCdoB, foi da UJS, aliás, não era o JS, na época era Viração, a Juventude, e comecei a militar e achar que a política era um espaço para fazer a transformação da vida das pessoas, que eu podia utilizar, mesmo num partido comunista, veja a contradição, as orientações cristãs de solidariedade e de mudança. Então foi uma experiência muito legal. Nossa, que bacana. Então você entra ali pela igreja, de certa forma. Pela igreja, exatamente. Entro pela igreja e entro no Partido Comunista, muito engraçado. Aí depois eu fiquei no partido até 89, foi quando nós tivemos a primeira campanha para presidente, né? E fiquei encantada com o Lula. Na época a gente apoiava o Brizola no primeiro turno, mas fiquei encantada com o Lula, conheci aquele homem e disse, gente, esse homem é o cara, ele vai conduzir as coisas desse país, ele fala a linguagem do povo. Aí, quando terminou o primeiro turno, nós apoiamos o Lula no segundo turno e eu disse assim, eu vou para o PT, esse é o partido. Então, estou filiada ao PT desde 89. Que bom. E veja, já que você tocou no nome dele, que é uma figura, né, que deu essa contribuição para a sociedade brasileira, que tem dado, que é o presidente Lula, né, eternamente presidente. Nós sabemos de todo o processo de injustiça cometida contra o Lula, e mais do que contra o Lula, né? Isso é um processo de injustiça com o povo brasileiro, né? Porque o Lula é a principal liderança política hoje da América Latina, se a gente for ver, né? E que precisamos seguir transformando o Brasil. A minha pergunta é, você que esteve com o presidente Lula em vários momentos, como é que ele está, né? Que mensagem ele tem mandado para a sociedade como um todo? Lula é uma fortaleza, né? Acho que ninguém aguentaria passar o que Lula passou na sua vida pessoal, depois na política e está passando agora sem baquear. E Lula não baqueia. Você chega lá, ele está firme, ele está decidido. Aliás, quem chega chorando sai sorrindo. Ele que conforta as pessoas. É muito engraçado isso. E decidido, determinado a lutar pelo povo brasileiro. Ele diz assim, eu não posso acreditar que nós estamos voltando atrás no Brasil. A gente já tinha vencido algumas coisas como a fome, a miséria, tinha melhorado um pouco a vida desse povo tão sofrido e nós estamos voltando. É um absurdo. É por isso que eu sou candidato. E ele teve um gesto que foi um gesto muito
forte agora essa semana, que foi desistir de uma ação dele que pedia liberdade, que ia ser julgada agora pelo Supremo, e eu acho que iam dar, ainda que fosse a prisão domiciliar. Ele desistiu porque ele achou que se isso fosse julgado no Supremo, iam impedir ele também de ser candidato. Ele disse assim, meu compromisso maior não é com a minha liberdade, é com o povo brasileiro e com a minha dignidade. Então, eu vou ser candidato porque tenho o direito de ser, estou com os meus direitos políticos preservados e nem que eu tenha que ficar preso. Abro mão da minha liberdade. Isso é muito forte e acho que muito determinante para o projeto político que a gente tem para o Brasil, né? Que é resgatar o que nós começamos a construir aqui com o mandato de Lula. Não, isso é uma coisa boa, né? Que ele segue firme, segue forte e esperançoso, né? E de que, de fato, só tem uma alternativa para a gente em 2018. É Lula livre, Lula presidente. Gleisi, falando dessa prisão... Que fixação é essa do juiz Sérgio Moro, sabe, com o Lula? Por que ele quer o Lula só para ele, né, nessa relação de que para a psicanálise vai ser uma coisa meio amor e ódio, né? Por que ele quer o Lula só para ele? Não sei, né? Temos que buscar em Freud a explicação, porque de fato é uma coisa... É como se o Lula fosse a pessoa, o preso de estimação do Sérgio Moro. Ele tem uma obsessão mesmo pelo presidente Lula. Não tem razão o Lula estar preso, né? Esse processo do Lula é um absurdo. A hora que o Supremo for julgar o mérito do processo, o Supremo só pode absolver, porque é um processo muito parecido com o que eu fui absolvida. Não tinha prova, não tinha crime, não tinha relação, é uma coisa maluca. Mas eles criaram uma tese, né, da convicção do Dallagnol e o Moro comprou essa tese e fez uma construção jurídica que hoje é criticada pelos principais juristas do mundo, não do Brasil, do mundo. Aliás, no Brasil nós tivemos 122 juristas que fizeram um livro e detonaram a sentença do Moro, disseram que é antijurídica, que não tem base, enfim. Mas ele é obcecado. E parece-me que muitas vezes o judiciário tem medo de enfrentá-lo, tem medo de confrontá-lo, entendeu? E deixa a barbaridade e a injustiça correr solta. O Brasil vai pagar um preço imenso por isso, a democracia brasileira, as instituições brasileiras. Não, e é uma obsessão tão grande, que o cara estava de férias, entendeu? Interrompe as suas férias. E dá uma ordem administrativa, não é jurídica. Liga para a Polícia Federal, liga para a Polícia Federal, manda não cumprir uma sentença de autoridade superior, de juiz superior, aí liga para o tribunal e pede para um outro desembargador fazer uma sentença revogando aquela. Gente, não tem parâmetro no direito brasileiro isso daí. É uma loucura. Exatamente. E outra, eu acho que são as consequências também do golpe que nós tivemos, né, que tirou uma presidente eleita democraticamente. E, nesse sentido, eu trouxe aqui para o nosso canal uma convidada especial que fará uma pergunta para a nossa querida senadora, Gleisi Hoffmann. Então, porque aqui nós estamos avançando no canal, né? E vamos lá para uma drag queen, que ela é babada. Ela é petralha, gata. Gata, ela é a maior agitadora das redes sociais, que você vai conhecer agora. E ela disse, não, eu queria tanto falar com Gleisi. Eu disse, gata, então vamos gravar uma pergunta sua direto para Gleisi Hoffmann. Olá, senadora. É um prazer falar com a senhora. Eu sou Beatriz Papillon, sou de Fortaleza, Ceará. E a minha pergunta tem a ver com o aspecto extremamente misógino que teve o golpe de 2016. Eu gostaria de saber como a senhora avalia que isso possa eventualmente ter interferido nas decisões dos partidos na hora de compor os seus quadros para as eleições desse ano. Desde deputados, senadores, governadores até a presidência da República, se isso possa ter tido alguma interferência. E gostaria de saber também se o golpe contra a primeira mulher presidenta do Brasil pode ter representado um trauma político no que diz respeito à participação das mulheres na vida política brasileira. Muito obrigado, um beijo grande, estamos juntas. Linda, Beatriz. Obrigada pela pergunta. Olha, não tenho dúvidas que teve uma força misógina muito grande para a retirada de Dilma, né? O que ela passou, os argumentos que eram usados, jamais seriam usados para um homem, né? Então, nós vivemos uma situação de muita dificuldade. O estilo dela de fazer política não era o mesmo estilo masculino, porque a política é um ambiente extremamente masculino. Nós mulheres e a diversidade entrou faz muito pouco tempo, né? O primeiro voto foi na década de 40, então não tem nem tendência histórica para você consolidar uma participação. Então, a gente é um pouco um bicho estranho nisso.
As próprias mulheres às vezes veem isso, porque não naturalizaram a participação. Então eu não tenho dúvidas que teve um componente misógino fortíssimo, machista, preconceituoso em cima de Dilma. E é óbvio que isso acabou levando os partidos a incrustarem na cabeça dos cidadãos, das cidadãs, da população, que a mulher pode estar problema na política. Claro, porque a política é um espaço, é o poder, é a disputa do poder, então é espaço. Obviamente que os homens já disputam entre si, ainda vai entrar mais mulher para disputar, então a narrativa, né, de que as mulheres não dão conta da política, não dão conta de cargos elevados, ela foi reforçada nessa campanha. Nós temos poucas mulheres candidatas. Agora, nós também temos uma firmeza que é de fazer com que as mulheres tenham oportunidades, se não iguais, semelhantes, parecidas, próximas à dos homens. Essa decisão, por exemplo, do Fundo Eleitoral de destinar 30% de verba para as candidaturas femininas fez os partidos se mexerem. Ainda que seja para colocar mulher de vice, ainda que seja para aumentar mulheres na chapa federal. Mas fez. Então, eu acho que algum saldo daí a gente vai ter. E no PT a gente fez uma coisa muito legal esse ano, que é o programa Elas por Elas. Nós vamos preparar muitas lideranças, por exemplo, para a eleição de 2020, 2022. Nós não vamos parar com isso. Eu acho que o partido precisava fazer isso, entendeu? Fazer uma organização. Então, nós vamos enfrentar, Beatriz, vamos enfrentar essa parada aí. Nunca foi fácil, nem para nós, nem para vocês. Mas se a gente não enfrentar, nós não vamos avançar. E como dizia José Martí, em política é tão importante enfrentar como arribar. Então, vamos enfrentar o processo. Arrasou demais. Então, eu gostaria que você falasse o que vocês têm, o que você, como presidente nacional do PT, tem para falar sobre esse triplex. Em situações extraordinárias e excepcionais, nós temos que trabalhar também com orientações extraordinárias e excepcionais. Primeiro dizer que esses companheiros que estão junto com o presidente Lula, Fernando Haddad e Manuela Dávila, são companheiros de um valor imenso, lutadores da causa popular, progressista no Brasil. Então, fico feliz de tê-los ao lado do presidente Lula. Mas nós estamos com um problema prático, que é a ausência do presidente Lula fisicamente no processo eleitoral, embora ele tenha todos os direitos políticos. Veja, ele tem direito político de participar do debate da Bandeirantes nesta quinta-feira. E não deixaram ele participar. Porque ele só vai perder os direitos políticos dele, Ruth, quando transitar em julgado a sentença que o condenou, quando o Supremo falar dessa sentença. E a questão da lei do ficha limpa, nós temos um artigo, inclusive, que concede ao Lula o direito de disputar sob júdice. Como 150 prefeitos participaram da eleição passada, como outros candidatos já participaram, e lá na frente levantar a inelegibilidade. E nós vamos para isso, nós vamos caminhar para esse processo. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós queríamos fazer uma coligação, tínhamos que inscrever a candidatura a vice no dia 5, todo mundo teve que apresentar seus vices. Nós fizemos um convite ao PCdoB, que é nosso companheiro, nosso aliado de longa data, para que o PCdoB indicasse a candidatura à vice-presidência. E no caso, eles já tinham dito que seria a Manuela, que é a candidata, que é uma companheira excepcional. E eles indicaram. Mas aí nós fizemos uma reunião com base em pesquisas, em análise de posicionamento eleitoral, porque o presidente está em primeiro lugar, 30%, mais de 30% das intenções de voto, é o dobro do segundo colocado, é a soma de todos os outros. E percebemos que o eleitorado cola Lula com gente que é do PT. Cola Lula ao PT. Então, nós achamos que, se a verbalização pública de Lula não fosse de alguém do PT, neste momento, nós correríamos o risco de uma confusão eleitoral. Porque as pessoas ligam, não, o Lula é forte, o PT é o partido do Lula. As pessoas não trabalham com essa coisa da coligação, enfim. Então, nós achamos que, nesse momento, a verbalização do presidente Lula tinha que ser por alguém do PT. Para o PCdoB, nós conversamos, e aí conversamos com o presidente Lula e achamos que o companheiro Haddad poderia cumprir essa função. Agora, o que eu quero deixar claro? Nosso candidato é Lula. Manuela é vice de Lula, não de Haddad. E não tem essa de ir com Lula ou com Haddad. Nós vamos com Lula. A hora que se resolver a situação e as pendências judiciais, Manuela assume a candidatura à vice-presidência de Lula, não de Haddad, né? Isso é importante ficar claro.
Muito bem, ou seja, o principal desafio hoje que está é a gente garantir que, de fato, o presidente Lula exerça o seu direito constitucional, inclusive, primeiro, de ser candidato, segundo, de participar de maneira democrática das eleições, que na medida que o impede de participar dos debates, você acaba ferindo também a própria Constituição, no sentido de que assegura às pessoas, aos cidadãos que postulam, no caso, cargos eletivos, a ter o direito de participar de todo o processo eleitoral. Claro, claro. Porque eu tenho certeza que o presidente vai ser absolvido desse processo. Então, ele está tendo seus direitos retirados sem ter uma decisão que condene ele. Quem é que vai recuperar isso depois? E não é uma recuperação só para Lula, é uma recuperação para o povo brasileiro. Gente, essa gente tem que ler os sinais do país. Não é possível que nós tenhamos uma justiça tão insensível assim. O Lula está preso há 4 meses e continua sendo campeão de votos. Isso quer dizer alguma coisa. Não pode, nós não temos poder de enganar o povo o tempo inteiro, não é? Você não engana assim. Então o povo está dando um recado para o Brasil, para a classe política brasileira, para a justiça brasileira, para a elite brasileira, que não quer o jogo que eles querem dar ao povo. E se eles não tiverem essa sensibilidade de fazer essa leitura, nós vamos ter uma crise institucional sem precedentes no Brasil. E não conte conosco para tentar aliviar. Porque não cabe a nós isso. Nós não entendemos que temos que jogar o joguinho de faz de conta que está se instituindo na política para termos uma estabilidade de faz de conta. Porque o povo está sem estabilidade, o povo está passando fome, o povo está desempregado, o povo está triste, não tem onde se agarrar, gente. Então não dá para ser assim. Ou eles entendem que isso é um recado contundente de que nós precisamos retomar uma democracia efetiva no Brasil e colocar todos na disputa eleitoral, ou então a situação vai ficar muito difícil. Então vamos para o nosso bate-bola. Gleise, um time de futebol. O meu time é o Atlético Paranaense, mas gosto do Corinthians também. Amor. Amor, meus filhos. Lula. Meu ídolo, meu grande companheiro e a grande liderança desse país. Uma comida. Massa. O nome daquela pessoa que é candidata a presidente que a gente não deve falar. O que significa? O Lula? Não. Que é candidato? Não, sim. Um monstrengo que não deve falar. Desculpa, eu tô aqui. Eu tô tanto com o Lula que fala de presidente, eu vi o Lula. Não, aquilo é um retrocesso imenso, né? Que a gente não pode permitir que se firme. Diversidade de gênero, diversidade sexual. Tudo de bom é o que nós precisamos. Mulher. Firmeza, força, luta, garra. 2018. Lula presidente. Lula livre, Lula presidente. Gleise, muito obrigado pela oportunidade de poder fazer esse bate-papo contigo. Seguimos firme e em marcha, porque nós queremos Lula livre, Lula presidente. Isso mesmo, e registrando Lula, hein? Vai ser agora, essa semana que vem. Arrasou. Um beijo. Beijo, tchau, gente. Lula livre. Vai dar PT, 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 vai dar.